ela vai perder tudo, em questão de segundos. Sem aviso, sem tempo de reação. Pilar está dentro do carro, aparentemente segura, vivendo mais um momento comum do dia, daqueles que parecem não ter importância nenhuma. Mas é exatamente assim que tudo começa. No silêncio, na falsa sensação de controle. Porque em poucos segundos, tudo vai sair completamente do lugar. O carro desacelera. Um movimento estranho do lado de fora. O motorista percebe, mas já é tarde demais. Eles estão sendo cercados. E é nesse instante que o medo entra. Não aquele medo leve, passageiro, mas aquele que trava o corpo, que acelera o coração, que faz você perceber que não tem saída. Pilar ainda tenta entender o que está acontecendo, mas os homens já estão ali. A ordem é clara. Sai do carro. Agora. Sem discussão. Sem espaço para erro. E naquele momento, ela entende. Ela não tem mais controle de nada. Tudo que ela achava que tinha segurança, poder, estabilidade, desaparece. Em segundos. Ela desce do carro. As mãos tremem. O olhar tenta encontrar alguma saída, alguma ajuda. Mas não tem ninguém. Só o silêncio da rua e o peso da ameaça. E o pior, não é só o assalto. É a sensação de impotência. É perceber que tudo pode acabar ali. Mas o que Pilar ainda não sabe é que esse momento não é o fim. É o começo de algo muito maior. Porque enquanto ela vive esse pesadelo, o destino está se movendo em outra direção e preparando algo ainda mais intenso, muito mais profundo, muito mais perigoso. Porque em outro lugar, sem nenhuma ligação aparente, Adriana está prestes a viver um dos momentos mais difíceis da vida dela. E o mais assustador é que ela ainda não faz ideia disso. Mas antes, tem algo que precisa ser dito, algo que muda completamente o rumo dessa história. Adriana carrega um peso, um segredo, uma decisão que afastou ela de alguém que nunca deixou de importar, Pedro, e esse afastamento nunca foi explicado de verdade, nunca foi completamente entendido. Ficou no silêncio, na dor mal resolvida, na dúvida, e isso só fez tudo crescer. Mas agora, isso está prestes a mudar, porque pela primeira vez, ela decide falar, ela decide contar, ela decide revelar. E quando isso acontece, nada mais volta a ser como antes. Mas o destino não espera explicações. Ele simplesmente acontece. E é aí que tudo começa a se conectar, enquanto Pilar tenta lidar com o choque do assalto, com o medo ainda presente, com a mente tentando entender o que acabou de acontecer. Outras histórias começam a se cruzar, outras tensões começam a surgir, porque esse momento não afeta só ela. Ele cria uma onda, e essa onda vai atingir todo mundo. Mas o mais impressionante é que ninguém está preparado, ninguém vê o que está vindo, e talvez nem você esteja, porque o que parece apenas um assalto é na verdade o ponto de virada. É o momento em que tudo começa a sair do controle. E quando isso acontece, não tem como voltar atrás. Pilar tenta se recompor, respirar, pensar, mas não consegue, porque a mente dela não para, e uma pergunta começa a surgir. Por quê? Por que isso aconteceu? Foi acaso? Ou tem algo por trás? E é exatamente essa dúvida que começa a abrir espaço para algo ainda maior, porque quando tudo parece aleatório, é aí que as conexões mais perigosas aparecem. E enquanto ela tenta encontrar respostas, o tempo continua correndo, sem parar, sem esperar, e em outro ponto da cidade, sem saber de absolutamente nada do que aconteceu, Pedro segue a vida, mas não em paz, nunca em paz, porque existe algo que nunca foi resolvido, algo que nunca foi esquecido. Adriana, o nome ainda pesa, a ausência ainda incomoda, e a dúvida ainda existe. Por que ela se afastou? Por que ela sumiu? Por que nunca explicou? E essa falta de resposta é o que mantém tudo vivo, mesmo depois de tanto tempo. Mas o destino não trabalha com coincidência, ele trabalha com momento, e o momento está chegando, se aproximando, sem aviso, sem preparação. E quando ele chegar, não vai dar tempo de pensar, não vai dar tempo de fugir, porque o encontro vai acontecer, e vai ser agora. Mas antes disso, respira, porque o que vem a seguir vai mudar completamente o rumo dessa história. Se você gosta de histórias assim, que começam com choque e vão ficando cada vez mais intensas, já deixa o like, porque o que está só começando vai te prender até o final. E confia, nada aqui acontece por acaso, nada, e o que parece só o começo, na verdade, já é o meio de algo muito maior.
Enquanto Pilar ainda tenta se recuperar do choque, a cidade continua girando. E é aí que outras histórias começam a se cruzar, de um jeito que ninguém esperava. Porque o que aconteceu com ela não vai ficar isolado. Vai respingar, e muito. Mas antes disso, a tensão já estava no ar. Bruna e Carmita, as duas frente a frente. E dessa vez, não tem mais como evitar. A discussão começa pequena, mas cresce rápido. Tom de voz sobe, olhares se endurecem. E o clima fica pesado, porque não é só uma briga. É acúmulo, é coisa guardada, é sentimento mal resolvido. E quando isso explode, não tem controle. Bruna não recua, ela bate de frente, fala o que pensa, sem filtro, sem medo. E isso incomoda muito. Você acha que ela está certa em enfrentar Carmita assim? Ou passou do limite? Porque logo depois dessa discussão, ela toma uma decisão que surpreende. Ela resolve mudar de rumo, pede emprego, na joalheria de Tiago. Do nada, sem aviso. E isso levanta uma pergunta. O que realmente está por trás dessa decisão? É necessidade? Orgulho? Ou tem algo que ela ainda não revelou? Mas o pior ainda está por vir, porque enquanto isso, outro conflito começa a ganhar força. Bia, direta, sem rodeios. Ela deixa claro que não gosta de Pilar, e não tenta esconder, fala abertamente, sem preocupação com as consequências. E isso muda o jogo, porque agora não é mais indireta, é confronto, é posicionamento. Isso foi coragem ou falta de limites? Comenta aqui o que você acha. E quando parece que já tem tensão suficiente, surge mais um ponto de pressão. Brigitte, observando, analisando e reclamando. Ela leva tudo para Tilde. Fala de Pilar, questiona atitudes, critica decisões. E isso alimenta ainda mais o ambiente pesado. Porque quando as pessoas começam a falar por trás, é sinal de que algo maior está prestes a acontecer. E é aí que tudo começa a ficar ainda mais complicado. Porque entra em cena alguém que ninguém esperava que fosse mudar tanto. Ulisses. Depois da herança de Arthur, ele não é mais o mesmo. Pelo menos, é o que Fábia percebe. Ela sente, ela observa, ela estranha. Algo mudou. E não foi pouco. O comportamento, as escolhas, as atitudes. Tudo diferente. E isso preocupa. Mas ninguém imaginava o que viria depois. Porque ele começa a jogar. E não é pouco. É sério. É arriscado. E o dinheiro começa a desaparecer. Rápido. Sem controle. Sem limite. E isso acende um alerta. Você confiaria em alguém assim depois de uma mudança tão brusca? Ou isso já mostra quem ele realmente é? Só que enquanto esse problema cresce, outra história começa a se formar. Mais silenciosa. Mais sutil. Mas cheia de intenção. Patrick se aproxima de Fábia. Com calma. Com atenção. E faz um convite. Quer ser o par dela na dança. Simples. Direto. Mas carregado de significado. Porque nem sempre é só sobre dança. Às vezes, é sobre aproximação, sobre interesse, sobre algo que ainda não foi dito. Você acha que ele está sendo sincero? Ou tem algo por trás disso? E é nesse ponto que a história começa a dar uma virada ainda mais forte. Porque alguém reconhece alguém. E isso muda tudo. Dora, na academia, em um momento comum, sem expectativa. Até que ela vê Otoniel. E na hora, algo trava. Porque reconhecimento assim não acontece à toa. Tem passado ali, tem história, tem algo que ainda não foi resolvido. E quando o passado aparece assim, sem aviso, é porque alguma coisa vai ser revelada. Mas o momento mais forte ainda está chegando. Porque Adriana começa a se mover, de um jeito diferente. Ela decide ajudar, se voluntariar, ir para um abrigo, ajudar pessoas desabrigadas. E isso diz muito, porque às vezes, quando alguém tenta ajudar o outro, na verdade está tentando lidar com a própria dor. E é nesse momento que tudo começa a se alinhar. Antes disso, ela faz algo que muda completamente o rumo da história. Ela fala, ela revela, ela conta a verdade para Maurício. Sobre Pedro, sobre o afastamento, sobre tudo. E essa revelação não é leve, não é simples, é carregada, é profunda. E muda tudo. Muda a forma de enxergar, muda a forma de sentir, muda o passado. Mas o destino não espera explicação. Porque enquanto isso, Pedro também se move. Ele procura Ademir e abre o coração. Diz que ainda acredita, ainda tem esperança, de que o pai pode mudar. E isso mostra muito sobre ele, sobre quem ele é, sobre o que ele sente. Mas será que essa esperança é força? Ou é ilusão?
E é exatamente nesse ponto que todas as linhas começam a se cruzar, sem aviso, sem preparação, porque no abrigo, no meio de pessoas desconhecidas, de histórias difíceis, de dor real, eles vão se encontrar, sem saber, sem planejar, sem ter como evitar. Adriana está lá, Pedro também, os dois no mesmo lugar, no mesmo momento, e ainda não sabem, mas quando perceberem, nada vai ser como antes. Você acha que esse encontro vai trazer paz? Ou vai abrir ainda mais feridas? Se inscreve agora no canal, porque o que está prestes a acontecer não tem volta. E quando eles se virem, tudo vai explodir. Eles vão se ver, sem aviso, sem preparo, sem chance de fugir. O abrigo está cheio, pessoas indo e vindo, histórias sendo contadas, silêncios sendo carregados. E no meio de tudo isso, dois caminhos se cruzam. Adriana está concentrada, tentando se manter firme, ajudando, se ocupando, tentando não pensar. Mas por dentro, nada está calmo, nada está resolvido. Porque quando você tenta fugir do passado, ele encontra um jeito de voltar. E Pedro entra, sem saber, sem imaginar, apenas mais um passo, mais um dia, mais uma tentativa de seguir em frente. Mas o destino já decidiu, e é nesse instante que tudo para. O olhar dela levanta, o dele encontra o dela. Silêncio, um silêncio pesado, denso, cheio de tudo que não foi dito. O tempo desacelera, o mundo ao redor desaparece. Só existem os dois, ali, frente a frente. Depois de tudo, depois da dor, depois da ausência, e ninguém sabe o que fazer. Adriana trava, Pedro também, porque esse não é só um reencontro, é um confronto com o passado, com as escolhas, com os erros, com os sentimentos que nunca deixaram de existir. E é aí que tudo começa a vir à tona, sem palavras no começo, só olhar, só a respiração presa, só emoção acumulada. Mas isso não dura, porque tem coisas que não ficam escondidas para sempre. Pedro dá um passo, hesita, mas não recua. Ele precisa entender, ele precisa ouvir, ele precisa de respostas. E Adriana sente que não tem mais como fugir, não agora, não depois de tudo. E então, ela fala, não alto, não agressivo, mas firme, carregado. Cada palavra pesa, cada frase traz um pedaço da verdade. E finalmente, o motivo aparece, o motivo do afastamento, o motivo do silêncio, o motivo da dor. E quando isso acontece, tudo muda. A forma como Pedro olha, a forma como ele respira, a forma como ele sente. Porque não era o que ele imaginava, não era simples, nunca foi. E agora? Ele precisa lidar com isso. Mas me conta aqui, você acha que ele vai entender? Ou isso vai afastar ainda mais os dois? Porque o que vem depois é ainda mais intenso. Pedro tenta reagir, mas não é fácil, porque junto com a verdade, vem o impacto, vem a culpa, vem a dúvida, e principalmente, vem o sentimento, aquele que nunca foi embora, aquele que ficou escondido, mas vivo, e agora está ali, exposto, sem proteção, sem defesa. E é nesse momento que tudo pode acontecer, reconciliação, ou ruptura definitiva, um passo em falso, e tudo acaba, mas um gesto pode mudar tudo. E enquanto esse momento explode, a realidade do lado de fora continua. Pilar ainda tenta se recuperar, mas nada volta ao normal, porque depois do assalto, algo dentro dela muda, algo quebra, e isso ainda vai gerar consequências grandes, profundas, irreversíveis, porque nessa história, tudo está conectado, tudo, e quando uma peça se move, as outras são obrigadas a reagir. Mas voltando ao abrigo, o clima está insuportável, pesado, intenso, e ninguém ao redor entende completamente o que está acontecendo. Mas sente, porque energia assim não passa despercebida. E Pedro faz a pergunta que ficou presa por tanto tempo, a pergunta que precisava sair. E Adriana responde, sem fugir, sem esconder, sem proteção. E essa resposta é o ponto de virada, é o momento que define tudo, porque depois disso, não tem mais volta, não tem mais dúvida, só consequência. E agora eu te pergunto, de que lado você está? Você ficaria depois de ouvir tudo? Ou iria embora? Comenta aqui, porque essa decisão muda tudo. E quando parece que chegou no limite, o silêncio volta, mas dessa vez, não é vazio, é carregado, é cheio de decisão. Pedro olha mais uma vez, Adriana também, e nesse olhar,
Existe tudo: passado, presente e um futuro incerto, mas possível. Só que essa história não termina aqui. Muito pelo contrário, isso é só o começo, porque o que vem depois desse encontro vai ser ainda mais forte, ainda mais intenso, ainda mais difícil, e vai colocar todo mundo à prova. Se você gosta de histórias assim, cheias de emoção, segredos, reviravoltas, se inscreve agora no canal, porque aqui nada é previsível, e o próximo capítulo pode mudar tudo, e você não vai querer ficar de fora.